Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Janaína Cunha, psicóloga, e no vídeo de hoje a gente vai falar ali sobre por que o ambiente influencia tanto no desenvolvimento das nossas crianças, tá? Então já começa se inscrevendo, comenta aqui embaixo quais são os temas, assuntos que vocês acham relevante aí para mim trazer aqui, para cada vez mais eu conseguir trazer aí vídeos que façam sentido, inclusive para vocês, né? Então, ali, perguntas relacionadas ao desenvolvimento infantil, autismo, neurociências, coloca tudo aqui nos comentários para a gente sempre ter essa troca, tá? Então, bom, já vamos iniciar o vídeo aí falando sobre o porquê que é tão importante, né? Acho que é interessante a gente começar falando ali de que, primeiro, o ambiente, ele é um dos maiores recursos que nós ali, profissionais, utilizamos como ponto estratégico, né? Para que a gente consiga fazer com que a criança ela ganhe novas habilidades, tá? Então você pode até perceber, né? Você que tem um filho aí que faz algum tipo de acompanhamento, seja como psicólogo convencional, ou então seja ali uma criança que precisa fazer várias terapias, não importa. Mas pode observar que geralmente é um ambiente onde ele é mais propício para que o seu filho ele consiga reter, que ele consiga ter mais habilidades. O que isso influencia? Por exemplo, quando a gente fala de clínica multi, né, que são aquelas clínicas direcionadas e voltadas ali para crianças neuroatípicas, né, que apresentam algum diagnóstico e tudo mais, geralmente são ambientes mais neutros, né, tem até algumas que tem bastante informação ali, mas se você for olhar na salinha de atendimento, onde aquela criança realmente passa mais boa parte do tempo, geralmente é um ambiente mais neutro, onde não tem tantas informações. E isso a gente já sabe que, com base na neurociência, isso sim influencia para essa criança conseguir ter mais ganho de habilidade mais rápido. Por quê? Se eu exponho a minha criança, o meu adolescente, em um ambiente em que ele tem muitos estímulos no ambiente em si, então na parede, no teto, enfim, qualquer lugar desse ambiente, eu tô dividindo a atenção daquela criança, entende? Eu, como profissional, estaria dividindo a atenção com o ambiente. Então, imagina assim, que essa criança, ela estaria muito propícia a, se tivesse um monte de desenho, por exemplo, aqui atrás. Essa criança, provavelmente, ela estaria mais propícia a prestar atenção a esses desenhos do que aquilo que eu estou solicitando para ela executar ali de treininho. Então, com base na neurociência, a gente já tem esse dado em que ambientes mais neutros trazem, sim, benefícios ao cérebro e principalmente ao processo de aprendizagem dessa criança, né? Tanto que quando eu faço ali orientações em escolas, geralmente é uma das primeiras coisas que eu situo, né? Tanto para o professor como com a direção, trazendo pontos estratégicos, pensando no ambiente que aquela criança está inserida, ambiente da sala de aula, pensando ali em formatos estratégicos que poderiam ser aderidos para que o meu paciente, a minha criança, conseguisse ter uma melhor absorção dessa aprendizagem. E, consequentemente, isso favorece os coleguinhas também, né? Porque quando a gente fala desse processo do ambiente, não é só sobre crianças neurotípicas, tá? É algo para todas as crianças, inclusive para nós adultos, né? Mas como a gente está aqui focando em desenvolvimento infantil, crianças, adolescentes também inclui para nós como adultos. Então, se coloca, pensa aí comigo, se coloca numa posição onde você está conversando com alguém, qualquer pessoa que seja, mas em torno de vocês, dessa conversa, tem muita conversa paralela, ou seja, tem um monte de gente falando vários outros assuntos, ou então é um ambiente que vocês estão, além dessas conversas paralelas, que tem muitas cores, muitos desenhos, muitas coisas para você observar. E, cara, geralmente você tá tendo ali uma conversa, tipo, que você precisa ter atenção. Fala pra mim se a sua atenção não vai ficar dividida. Claramente vai ficar dividida, né? Então, isso acontece com as crianças, falando desse ambiente, né? Tô falando ali do ambiente escolar, mas isso pode ser em qualquer outro ambiente, né? Pode ser em clínicas também,
pode ser em espaços abertos, o ambiente familiar, qualquer ambiente, tá? Então, esses ambientes onde não há uma certa adaptação, pensando no nível de aprendizagem para ganho de habilidade, interfere sim no desenvolvimento daquela criança. Interfere nesse sentido, né, em que essa criança ela vai estar todo momento tendo uma atenção dividida, onde ela vai precisar fazer um esforço maior em, nossa, eu preciso prestar atenção na tia Jana, só que aí, ao mesmo tempo, na parede tá imagem de vários golfinhos e a criança ama golfinhos. Será que eu vou conseguir ter toda a atenção dessa criança no ambiente que ela ama golfinho e eu tô passando uma atividade para ela executar onde, tipo assim, ela não vai gostar muito de fazer? Quem você acha que vai ter mais atenção dessa criança? O golfinho na parede, não eu. Então, quando a gente pensa nesse tipo de formato, é por isso que nós, profissionais, a gente entra com esses pontos estratégicos pensando no ambiente. Então, a gente molda o ambiente, a gente ajusta o ambiente, a gente troca coisas no ambiente, inclusive o nosso próprio comportamento como profissional, né? Que, como eu me comporto, já falei isso em vários outros vídeos, então é o quê? Como eu, Janaína, me comporto, interfere o seu comportamento. E isso precisa se estender para quando a gente fala das crianças. Então, o comportamento do adulto interfere também no comportamento da criança. Então, imagina que é uma criança que ela não tem o hábito no ambiente familiar, que é o ambiente que ela tem mais essa base, se naquele ambiente ela não tem o hábito de pessoas falarem mais alto, pessoas gritarem, se ela está em contato com um adulto que faz esse tipo de comportamento, ela vai estranhar isso. Portanto, ela não vai entrar em modo de ter atenção naquilo que está sendo solicitado, muito pelo contrário. Ela vai entrar em modo de medo, de insegurança, de recusa, o cérebro dela vai projetar o que está acontecendo. Eu não estou habituada a esse tipo de ambiente. Então, por isso que eu estou dizendo que parte das coisas elaborativas que eu, como profissional, faço também ali em conjunto, ou com as famílias que me solicitam, ou com a própria escola, é também essas observações propriamente dito com esses adultos que estão envolvidos naquele contexto daquela criança, porque são interferentes também. Então, assim, o ambiente ele influencia em tudo no desenvolvimento da criança, literalmente em tudo. Quando a gente pega para coletar todas essas informações e a gente coloca tudo isso ali bem bonitinho numa análise funcional, que é uma das estratégias que a gente utiliza ali dentro da análise do comportamento, para entender o porquê de tal comportamento da criança e tudo mais, a gente consegue ter um resultado muito bem descrito ali e fica nítido que muitos desses resultados é sobre o ambiente. Então, por isso que eu gosto até de trazer esses vídeos aqui falando do ambiente em si, porque eu vejo na minha prática diária, né, como psicóloga, o quanto que isso é um interferente muito relevante ali para o desenvolvimento da criança em vários fatores da vida dela, né? Não só do ambiente escolar, mas quando ela tá com amiguinhos, quando ela tá com a família, enfim, quando ela tá ali vivendo a vida, em todos os momentos, isso é o interferente, tá bom? Então, eu espero ter contribuído aí para você conseguir entender o quanto que o ambiente é extremamente importante para o desenvolvimento das nossas crianças, adolescentes e inclusive para nós como adultos, né? Mas eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!